Olá, meus queridos alunos do Colégio Sagrada Família. Aqui quem está falando é a professora Aline Barbosa de Língua Portuguesa e hoje nós teremos uma aula sobre tipos de sujeito, tá? Isso mesmo. Esse conteúdo ele faz parte dos termos essenciais da oração. Os termos que fundamentam, que são a base de todas as orações da língua portuguesa. Existem outros conteúdos, mas nós veremos também nas próximas aulas, ok? Então, pega o seu material, anota as suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre tipos de sujeito. Bora lá? Bom, nessa aula nós veremos conceitos básicos sobre o que é um sujeito, o que é um predicado e também veremos a classificação dos sujeitos, os tipos de sujeito, ok? Aqui eu trago para vocês esse quadro onde ele vai ilustrar o conceito, ele vai mostrar o conceito de sujeito, que é o que se refere ao ser sobre o qual se declara alguma coisa. E aí eu faço uma ressalva, faço uma observação. Eu aqui tenho que é o ser, mas pode ser um ser, um objeto, um lugar, um país, um estado. Tudo que eu declaro algo, tudo que eu gero informação a respeito é o nosso sujeito. E predicado nada mais é do que a informação ou a declaração a respeito do sujeito. Então, o sujeito recebe uma informação, recebe uma declaração a respeito dele e essa declaração nada mais é do que o seu predicado, ok? Lembrando que os tipos de predicado nós iremos aprender e revisar na próxima aula, tá? Então, vamos aprender agora, basicamente, os tipos de sujeito. Como vocês sabem, nós temos 5 tipos de sujeito e cada um com a sua função específica. Nós temos o simples, o composto, o oculto, o indeterminado e o inexistente. Cada um com a sua particularidade. Vamos iniciar pelo sujeito simples. O sujeito simples, o próprio nome já diz, né, gente? É simples. Por quê, professora? Ele vai apresentar apenas um núcleo. E esse núcleo, obrigatoriamente, será um substantivo, ok? Vamos ao exemplo? Ó, nós temos aqui, Maria comeu o bolo de chocolate. Quem vai ser o meu sujeito? Maria. Por quê, professora? Porque eu trago informações a respeito de Maria. O que Maria fez? Comeu o bolo. Então, Maria será o nosso sujeito, tá? E também Maria será o núcleo desse sujeito, porque a palavra Maria é um substantivo próprio. Vamos ao sujeito composto? No sujeito composto, eu vou ter 2 ou mais núcleos, tá? 2 ou mais pessoas, 2 ou mais seres, 2 ou mais lugares recebem uma informação. Então, nós temos aqui, Jair e Cláudio são irmãos. Sujeito dessa oração, Jair e Cláudio, tá? Eles executam a ação de ser irmãos. Então, percebam que Jair e Cláudio, essas duas palavras, isoladamente, servirão como nosso núcleo do sujeito. Por quê? Jair e Cláudio são substantivos próprios, tá, gente? Outro tipo agora de sujeito, sujeito oculto. Esse sujeito, ele também pode ser chamado de sujeito determinado. Porque a partir da conjugação do verbo, eu posso descobrir quem é a pessoa verbal que realizou a ação. Então, eu tenho aqui, ó, é aquele que é expresso na primeira, anota aí, tá, gente? Isso é importante. Na primeira ou na segunda pessoa verbal, tanto do singular quanto do plural. Vamos ao exemplo? Acabei de chegar do trabalho. Imagine que você se depara com essa oração na prova. Acabei de chegar do trabalho. Perceba que o verbo acabei, ele está conjugado na primeira pessoa do singular, eu. Quem acabou de chegar? Eu. Quem executou essa ação? Eu. Eu, primeira pessoa verbal do singular, tá? Então, o sujeito oculto, o verbo vem conjugado na primeira ou na segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Vamos aprender o próximo? Nós temos aí, sujeito indeterminado.
Esse in dá a ideia de não se pode determinar. Não temos certeza de quem executou ou quem recebeu a ação. E ele sempre vai ser expresso na terceira pessoa do singular, ele ou ela, mais a partícula se, ou na terceira pessoa do plural, eles ou elas, sem acréscimo de nenhuma partícula. Nós temos aí, telefonaram para a agência por engano. Percebam que o verbo telefonaram está conjugado na terceira pessoa do plural. Eles telefonaram, elas telefonaram. Isso configura, isso caracteriza um sujeito indeterminado. Por quê, professora? Simples, meus queridos. Eu não consigo ter 100% de certeza de quem executou a ação de telefonar. Eles ou elas, mas eram homens, eram mulheres, eram crianças, idosos? Não consigo precisar. Isso caracteriza o sujeito indeterminado. Vamos ao próximo? Nós temos agora, para encerrar essa parte aí, sujeito inexistente. Esse i dá a ideia de não existe. Esse tipo de sujeito, ele também pode ser chamado de oração sem sujeito. A oração não apresenta um sujeito único, não apresenta um sujeito nesse momento. Então, ele não vai se referir a ninguém, a nenhum ser, a nenhuma pessoa. E os verbos são impessoais, tá? Nós temos algumas regras para o sujeito inexistente e nós veremos basicamente duas. A primeira regra, ela vai se referir a verbos de fenômeno da natureza. Todas as vezes que uma oração, ela iniciar, ela apresentar um verbo de fenômeno da natureza único, sem nenhum outro agente para praticar a ação, essa oração terá sujeito inexistente. Vamos ao exemplo? Ontem choveu granizo. Perceba que o verbo choveu é um verbo impessoal. A natureza é quem executa essa ação, é quem realiza essa ação. Então, isso caracteriza o sujeito inexistente. Vamos a outra regra? Todas as vezes que o verbo haver estiver no sentido de existir. Haver no sentido de existir. Exemplo, havia pessoas na sala. Perceba que tem pessoas na sala, em reunião, por exemplo, mas eu não sei quantas são, eu não sei quem são, eu não sei o que elas estão fazendo ali. Por isso que o meu sujeito é inexistente, ok? Aqui eu trouxe um exemplo só para caracterizar um tipo de sujeito. Precisa-se de cozinheira com pouca experiência. E aí, o que vocês acham? Que tipo de sujeito é? Alguém já acertou? Gente, aqui nós temos um exemplo clássico de sujeito indeterminado. O verbo precisa está conjugado na terceira pessoa do singular. Ele precisa, ela precisa, mais o acréscimo da partícula se. Essa união, essa junção caracteriza sujeito indeterminado, ok? Nós temos outro exemplo aqui, eu não vou ler a tirinha toda, mas achei bem interessante e nós vamos direto ao exemplo, tá? Nós temos aí, nessa oração, o uso de dois tipos de sujeito. Nessa tirinha toda, eu vou ter o uso de dois tipos de sujeito. Primeiro, nessa primeira oração, tá? Essa oração, ela vai ter esse primeiro verbo, conjugado na terceira pessoa do plural, e essa caracterização vai mostrar que essa primeira oração, ela vai ser um sujeito inexistente, um sujeito indeterminado. Aqui, e eu não resisto, perceba que a palavra eu, ela já vem expressa, eu não resisto. Quem pratica a ação de não resistir? Eu. Então, esse primeiro exemplo é um sujeito indeterminado. E o segundo exemplo é um sujeito simples, eu que executei a ação, ok? Então é isso, gente. Super beijo pra vocês e até a próxima aula.